O nosso tema deste mês, como tem sido abordado aqui, sobre os inimigos da família, né? Os inimigos da família. E como inimigo nós temos vários inimigos que estão dentro de casa. Como nós já vimos em aulas passadas sobre o egoísmo, sobre o materialismo, sobre a pornografia, né? A imoralidade, que está muito em voga hoje nos lares, destruindo pessoas de maneira desastrosa. Depois que a internet ela chegou ao domínio popular e a maneira como os homens de ganância lá fora eles fazem para conseguir os seus objetivos, seus alvos financeiros, eles não querem saber se o produto que eles estão vendendo, aquilo vai ser benéfico ou maléfico. Eles querem saber de lucro, né? E das maiores fontes de lucro que tem existido na atualidade é o lucro através da pornografia. Uma das revistas mais vendidas no mundo, a maior tiragem que tem é a revista Playboy, e outras revistas que tratam de assuntos dessa natureza, porque isso parece que está impregnado na matéria, na carne da pessoa, né? E isso tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. O apóstolo São Paulo, quando declara lá na carta aos Gálatas, né? Andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A única maneira que nós temos para eliminar esses fatores é justamente andar no Espírito. Mas todos nós sabemos que o homem, ele é matéria, mas também é espírito, né? E o homem, ele opta muito mais pelo material. Por quê? Porque o material é visível, né? Eu estou vendo aqui este púlpito, estou pegando nele. Eu estou vendo aquele carro, eu estou vendo aquilo, eu posso apalpar, posso pegar. Agora o que está na esfera espiritual está numa esfera que você não pega, não apalpa, você penetra lá e segura pelo domínio da fé, através da fé. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é a fé que nos leva a conhecer Deus. Não vemos Deus, não conhecemos pessoalmente Deus. Então aquilo que é visível, que é material, é que engorda nossos olhos. É o que faz o homem correr atrás, tá? Agora, uma das coisas que o livro de Provérbios, ele diz para mim, para você, é justamente ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Se você quer ter no mundo um filho materialista, ou se você quer uma pessoa piedosa, isso vai depender muito dos primeiros ensinamentos que essa criança recebe em casa. Em casa. Eu não sei quanto tempo Joquebede passou com Moisés dentro de casa. Foi pouco tempo. Mas foi o tempo suficiente para inculcar em Moisés, que depois foi criado em toda a ciência do Egito, mas foi o tempo suficiente para inculcar, colocar na cuca de Moisés, justamente quem era Deus, quem era o seu povo, e ele nunca esqueceu disso. Mesmo criado na pompa e na glória do Egito sofisticado, mas quem preencheu os primeiros espaços na vida de Moisés foi a sua mãe, foram sua família, foram seus pais. E é justamente aí. Então, como é que nós estamos mostrando o futuro para nossos filhos? Isso vai depender de agora. Eu sou de uma época, irmãos, e de uma origem tão assim simples, que se eu quisesse um carrinho, eu teria que fazer. E como eu gostava daquelas coisinhas todas desgrinçadas, mas foi eu que fiz.
Hoje você vê esses carros eletrônicos, né? O meu primeiro carro eletrônico, sabe o que foi? Antigamente tinha aqueles carretéis de linha. Lembra do carretel de linha? Não sei se ainda tem hoje, né? A gente metia um elástico por dentro daquele carretel, pegava um pauzinho, um palito e colocava aqui desse lado e girava aquilo, girava, depois soltava aquele carrinho saia correndo. Oh, que maravilha! Hoje não! Nossos filhos são criados do que é de melhor. Sacrificamos às vezes o nosso salário para comprar um equipamento eletrônico para o filho. Algo que ele não sabe nem o que é aquilo. Uma criancinha não sabe nem o que é aquilo. Mas achamos que comprando um presente caro, na realidade, nós estamos ensinando nossos filhos a serem materialistas. Apreciar o que há de melhor neste mundo. Os pais que não têm presença hoje em casa, eles querem suprir esta presença, a sua ausência, dando para o filho algo que vai lhe preencher materialmente. Eles querem preencher esse vazio do filho, dando para ele computador de última geração, um carro para que ele vá para a faculdade, para passear, para passar o fim de semana com os amigos, com os colegas lá adiante, tudo muito bem. Nós ensinamos nossos filhos a serem materialistas. E depois vamos querer que eles sejam dizimistas, que eles abracem uma obra missionária. Que não, porque eles são tão materialistas que o reino espiritual para eles, isso não redunda, não traz nada de volta. A concepção dele. É preciso que nós entendamos quem é que está criando quem para quê nessa vida. Então ensina a criança no caminho que deve andar. Que não seja o caminho do materialismo, irmão querido. Eu vou dizer para você, é bom um filho ter um pai executivo, ter um pai magnata, ter um pai rico, milionário, é muito bom. Mas a melhor coisa que existe é ter um pai presente. Amém. Alguém que esteja ali lhe orientando, mostrando o verdadeiro sentido e o caminho da vida. Amém. Há uns tempos atrás, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, esqueço o nome dele agora, sequestraram um neto dele. E os bandidos queriam uma fortuna incrível. E ele começou a dizer assim, olha, se você não pagar o resgate, nós vamos começar a mandar os pedaços do seu neto. E mandaram, o primeiro pedaço que mandaram foi a orelha, entendeu? E aquele homem, irmãos queridos, o que foi que ele fez? Ele tinha duas saídas. Ele poderia perfeitamente pagar o resgate, mas se ele paga o resgate, os bandidos agora sabiam o caminho da mina, porque não tinha só aquele neto. Está entendendo? E o segundo ponto era justamente isso, que ele tem que se virar para sair dessa situação. O materialismo, ele leva a pessoa a sacrificar qualquer coisa nesta vida, irmão querido. O materialista, ele valoriza coisas, ele não valoriza pessoas. Eu trabalhei numa empresa, irmãos amados, que a empresa era mais valiosa para aquele homem do que as pessoas que trabalhavam naquela empresa. Para ele, o ser humano, o funcionário, era uma mera peça numa engrenagem. Enquanto estivesse funcionando bem, muito bem, fica aí. Se não estiver dando mais rendimento, vai embora. O ser humano para aquela pessoa é como aquele pneu que já chegou a 50 mil quilômetros, já está careca, né? Calvo, não sei o que é, ou sem aderência, que não serve mais, descarta, joga fora. É como aquele filtro do óleo que já venceu, não presta mais, joga fora. Aquele ser humano, aquele funcionário, já não está mais rendendo, não, adoeceu, está com problema, não pode mais produzir, fora. O materialista não valoriza o ser humano, ele valoriza coisas, valoriza objetos. E qual é o nosso procedimento como crentes? Como servo de Deus, que temos nossa família? Abra sua Bíblia, se já está aberta, ou então clique aí, como já disse Henrique nessa noite, né?
1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. E nós vamos começar a desmontar aqui esse esquema de materialismo, irmãos, quando você entende justamente que a vida espiritual, a vida que valoriza o ser humano, ela é mais importante que qualquer outra coisa. Capítulo 6, a partir do versículo 6, declara o seguinte, olha só: mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade com contentamento. Porque existem pessoas mesmo piedosas, mas não estão contentes com o que tem, sempre quer mais, sempre deseja mais, sempre quer o que é do outro. Mas diz aqui o apóstolo São Paulo que fonte de ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, nada. Você hoje tem uma bela casa, uma bonita casa, que custou naturalmente o sol do teu rosto, mas eu quero dizer que no dia da sua partida você não vai levar um parafuso que você colocou na porta de uma casa. Nada você trouxe. E por que o materialista ele se prende tudo às coisas desta vida? Versículo 8: tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Diz no versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, que não é pecado você ter riqueza, desde que essa riqueza ela tenha custado a sua capacidade de trabalhar. Você lutou para isto. Mas uma coisa você deve entender: ninguém constrói um império sozinho, ninguém constrói uma empresa só. Para você chegar onde chegou, pessoas estiveram ao seu lado, lhe ajudando, lhe auxiliando. E por que nós vamos valorizar mais agora o que nós temos do que as pessoas que nos ajudaram a chegar nesse ponto? Hein? Então diz aqui a palavra, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que o nosso país está entrando num caos terrível, irmãos? Por que nós estamos vivendo dias difíceis? Por que nós temos uma saúde, um sistema de saúde sucateado, uma segurança sucateada, um sistema educacional falido? Por quê? Porque o dinheiro que deveria ser canalizado para esses destinatários está indo para o bolso de alguém que gananciosamente quer tomar tudo o que pertenceria a muitos. É verdade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E infelizmente muitos matam, se destroem, muitos se corrompem, muitos são levados ao suborno por causa de que? Da ganância, de querer ter, de possuir, é a fonte do mal. E isto, irmãos queridos, está não apenas na veia do brasileiro, mas de todas as nações da terra. Não existe uma nação no mundo que não esteja envolvida com suborno, com ganância e outras coisas mais. E se nós ensinamos nossos filhos a ser materialista e não levar o caminho da piedade com contentamento, nós estamos levando a nossa família, nosso filho, a uma destruição. Mais tarde, quando se casar, nem a mulher dele tem valor, porque valor tem mais o carro dele do que a esposa. Eu conheço uma história, não sei se é verídica, de um cidadão que cometeu suicídio no dia de Natal. Por quê? Porque aquele homem havia comprado um carro. Ele havia comprado um carro e tomava conta daquele carro, era um cuidado, era um zelo. Aquilo podia meter na mulher dele, mas não mexesse naquele carro. Mas ele tinha uma criancinha. E um dia
criança brincando pegou um prego ou uma tampa de garrafa e arranhou o carro dele. Esse homem ficou tão bravo, tão louco, porque mexendo no tesouro dele, aquele homem pegou uma palmatória e deu uma surra naquela criança, uma coisa tão violenta que a mão da criança inflamou de uma tal forma que não teve jeito, tiveram que amputar a mão da criança. E no dia de Natal, todos festejando ali um dia, e aquela criança chega perto e diz: papai, quando a minha mão crescer, eu não vou mais arranhar o seu carro, viu? Irmãos, infelizmente o materialista, ele ama coisas, não quer que ninguém toque naquilo que é dele, os seus objetos. É claro que você quiser lá, por alguma coisa que você comprou e custou certo valor, tudo muito bem, mas guarde, cuide, né? Hoje pela manhã, quando eu fui pegar aqui os meus apontamentos, que eu coloco na impressora, a impressora não funcionava, né? Eu queria tirar aí agonia, fiquei até um pouco atrasado aqui, né? Mas quando, não sei se é normal chegar atrasado aqui. Então o que acontece é quando eu fui tirar a cópia, a impressora não funcionava. Aí a Raquel foi e me disse: a Vitória, ela estava ontem aqui consertando a sua impressora, né? E criancinha de 3 anos, você sabe como é, ela conserta um objeto, né? Agora, eu vou culpar a Vitória? Não, o culpado fui eu que coloquei a impressora numa altura que dava para uma criança mexer. Se eu coloco numa prateleira mais alta, ela não ia chegar ali. A culpa não é dela, a culpa é minha. Agora, bater numa criança porque quebrou um vaso, quebrou aquilo, isso é materialismo puro, irmãos queridos. E nós temos que ter um cuidado muito grande nesse aspecto, tá? Vamos ver ainda o que diz aqui Tiago no capítulo 4. Abra aí a Escritura Sagrada, que está aberta, então vá para Tiago capítulo 4, o versículos 1 a 3. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde é que vêm os problemas que acontecem até mesmo no seio da família? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que há nos vossos membros, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, matai e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerrais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes no vosso deleite. Um dos maiores impedimentos para o progresso da nossa oração é justamente não saber pedir. Porque o nosso egoísmo nos leva para os pés de Cristo para pedir justamente aquilo que nós queremos. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um salário maior, eu preciso disso, daquilo outro. Você pede e não recebe. Agora, quando você pede, visando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que você precisa, Deus vem ao encontro. Vem ao encontro. Um dia desse está vendo a história de um cidadão que queria orar. E na oração dele dizia assim: Senhor Jesus, me ajuda, eu quero dar grandes dízimos, eu quero dar dízimos abençoados na tua casa. Inteligente esse homem, né? Ele não pediu aumento de salário, ele não pediu para ganhar mais, ele pediu a vontade para dar grandes dízimos. Num certo sentido, ele estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Para quem quer dar grandes dízimos, tem que ganhar bem, não é? Tem que ganhar bem. Apesar de não existir grande dízimo nem pequeno dízimo. Dízimo é dízimo. Dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte de R$10 é R$1. A 10ª parte de R$100 são R$10. Não tem dízimo pequeno ou grande. Ou seja, dízimo é sempre o dízimo. Então nós observamos aqui, irmãos amados, que você pede e não recebe. Por quê? Porque o homem só busca o seu deleite.
O materialismo nos leva a este ponto de sofrer aquele desejo de grandeza, de fama, de poder, e quando nós vamos para perto do Senhor, dificilmente nós estamos ali. Os irmãos observam que o nosso programa que nós temos, inclusive queria avisar para os irmãos, que nós mudamos de horário, o horário da Alfa, que nós tínhamos das 8 às 9, ele está agora das 11 ao meio-dia, na 103.3, e na 92.2 continua, do meio-dia a 1 hora. Então, os irmãos podem observar que todos os dias nós temos uma oração. Há dias que a oração são 10 minutos de oração no programa. E o nosso objetivo é de orar pelas famílias, orar pelo nosso Brasil, orar pela paz de Israel, orar. E no final, nós concluímos também a nossa família, mas buscar em primeiro lugar aquilo que é interesse dos outros, aquilo que nós queremos, que é o progresso de alguém. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus. Mas o materialista, irmão, que ele não sabe dobrar o joelho para pedir, gastar tempo orando por missões, por aquele missionário que está lá naquela região onde se encontra o Estado Islâmico, para que Deus guarde e proteja, livre do perigo, livre do mal, dos homens brutais dessa vida. A nossa oração normalmente, irmãos, é voltada para nós, para o nosso bem-estar e nossa felicidade. Se nós estamos bem, os outros que se lixem, é o que muitos dizem. Então, cuidado realmente muito forte, né? Agora, vamos ver, por exemplo, a questão erro, como você está neste assunto. Em Atos capítulo 5, você vai ver como é que o homem é capaz de perder a sua vida agindo de maneira errada, padrão errado de vida. Ou seja, em Atos capítulo 5 você vai encontrar ali aquela história de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Irmãos queridos, o elemento para usufruir o lucro maior, para ver se tinha um rendimento maior, ele começou primeiramente mentindo, depois roubando, e quem chega nesse caminho termina na morte. Foi o que aconteceu com Ananias e com a sua mulher Safira. A ganância. Ah, mas eu ganhei esse mês 100 milhões de reais numa transação que eu fiz, mas dá 10 milhões para a igreja. Não. Eu vou dizer para o pastor que eu ganhei só 20 nessa transação, então eu vou dar 2 de dízimo. Não tem problema. Você pode enganar, você pode trapacear, você pode mentir. Agora tem uma coisa: você pode mentir para o homem, mas você não mente para Deus. Deus sabe quanto você ganha, sabe? Você se lembra, por exemplo, muitas pessoas dizem que no Novo Testamento não existe nada sobre o dízimo. Pois é justamente o Senhor que repreende os fariseus, que eles eram tão zelosos no dízimo, que eles tiravam o dízimo até do cominho, pimenta do reino, aquelas coisas tão pequenas que você vende na feira, que custa R$1. Mas o judeu era tão certo nisso, que ele tirava o dízimo daquelas pequenas coisas. Um dia desse, o pastor lá no norte, ele foi no barbeiro, e o barbeiro amigo dele, ele foi, cortou o cabelo. Quando terminou de cortar o cabelo, ele foi pagar. Disse: não, pastor aqui não paga, não pago. Então eu pergunto: quanto é o corte de cabelo? É R$20. Então já sei quanto eu tenho que pagar de dízimo. Ganhou um corte de cabelo? Ia pagar R$20? Ganhou R$20. Então o dízimo pertence ao Senhor. Aquilo que eu ganho de presente não precisa dar dízimo. Olha, irmãos queridos, os fariseus, eles eram tão meticulosos que eles pagavam o dízimo até do cominho, daquelas coisinhas. Eles eram tão zelosos nesse ponto. E muitas vezes as pessoas querem enganar a Deus. Não tem problema, meu filho. Você ganhou 100 milhões, tem que dar 10 para a igreja, para o dízimo do Senhor. Você está mentindo que ganhou 100, ganhou só 10, vai 20, vai dar 2, não tem problema. Quanto foi que você ficou de Deus? 8, não foi? 8 mil? Não tem problema. Pode colocar na sua caderneta de poupança, pode colocar na sua conta bancária,
Mas também se prepare, porque daqui a pouco é a oficina, porque o carro bateu, é a casa que caiu, é não sei o que mais que adoeceu, aí vai farmácia, remédio, hospital, tudo muito bem. Quando você for fazer as contas, aqueles 8 mil que eu fiquei, foi para o ar nessas coisas. A forma de você eliminar o devorador da sua vida é justamente fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então nós podemos observar justamente isso. E Ananias, além de ter mentido e ter roubado, morreu. Eu fico pensando, meu Deus, por que o Senhor não mata as pessoas que não pagam o dízimo hoje? Fisicamente ele não mata, mas espiritualmente estão mortas. Espiritualmente estão mortas, porque o elemento que quer enganar a Deus, ele está mais morto do que outra coisa. Nós vamos encontrar aqui em Lucas capítulo 18 e o versículo 18. Você encontra aqui aquela história daquele jovem rico, perguntando um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus deu a receita para ele, mostrou como fazer, como deveria proceder. Mas tudo isso eu faço. E Jesus foi disse: então, se você quer realmente ter um tesouro no céu, vai, vende o que tens, distribui com os pobres e vem e segue-me. O materialista, ele não vê aquilo que Deus falou: terás um tesouro no céu, porque o tesouro dele está aqui na terra. O materialista não vê o mundo espiritual, ele não enxerga o mundo espiritual. E isso é tão nocivo porque vai trazer desgraça para a nossa própria família. Então, os inimigos da família, um deles é justamente o materialismo. Agora, irmãos, como é que nós podemos nos livrar desta miséria? Como? Acompanhe Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, olha o que nos declara a Escritura Sagrada aqui. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Como é que você vai começar a mudar esta situação? Você que está aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos da Escritura Sagrada. Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Comece com a palavra sacrifício. Sacrifício, irmão querido, é algo que dói, é algo que você sente. Sacrifício é algo que você tem que pagar um preço. E não existe sacrifício maior do que você querer se livrar de uma coisa que você ama, que é o materialismo. Então diz aqui a Bíblia Sagrada, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Culto que você usa o raciocínio. Culto que você usa a sua inteligência. Culto que você sabe o que está fazendo. Então o que diz aqui a Bíblia Sagrada? Somente apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo materialista, com este mundo que vive pelo que vê, este mundo que vive pela atração, pelos nomes em letras neon, pelas grandes conquistas dessa vida. Não vos conforme com este mundo, irmão. Quantas pessoas que se matam por essa vida, que destrói a sua família, que destrói amizades para querer ter, para chegar lá. Quantos? Aqueles grandes assassinos da Itália, aqueles gangsters que matavam para adquirir riqueza. Elimina a concorrência matando. Construíram verdadeiros arranha-céus com suborno. Tudo muito bem, não tem problema. Agora a Bíblia declara que o mundo passa e toda a sua concupiscência.
Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece até o fim do mês. Amém? Para sempre. Hã? Para sempre. Permanece para sempre. Aleluia. Então veja só o que nós temos aqui. E não vos conformeis. Ou seja, não entre na forma deste mundo. Não vá na lei da maioria. Não vá atrás da voz do mundo, que diz que a voz do mundo é a voz de Deus. Ixi. A voz do mundo é a voz de Deus? O que é isso? Quantas pessoas que se unem para gritar, mata, crucifica, destrói, acaba, levanta, tira a presidenta do seu poder, tira o outro lado da Câmara de Deputado, a maioria. E tem muito crente que vai nessa voz aí, que a voz do mundo é a voz de Deus. Irmãos queridos, nós temos aqui, e não vos conformeis, não entre da forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso que? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da vossa mente materialista, mente pecaminosa, mente que anda atrás da pornografia e da imoralidade, mente que anda atrás daquilo que é palpável. Irmãos queridos, quando nós observamos que não é desta maneira, né, que nós devemos andar, veja que é em Atos capítulo 36. Você vai observar aqui, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Como é que você pode perfeitamente ser esta pessoa que Deus quer que você seja? Atos capítulo 4. Deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia. Diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 36. 4 e 36. Aleluia. José, a que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que é mais importante? Manter aquele campo, manter aquela propriedade, ou pegar o dinheiro daquilo e colocar na mão dos apóstolos, que vão transformar isso aqui em evangelização e vão ganhar almas para Cristo? Eu não sei, eu creio que você deve ter assistido aquele filme, A Lista de Schindler. Aquele homem que durante o nazismo na Alemanha, ele conseguiu salvar milhares de crianças. Schindler, ele, com a influência que ele tinha, ele conseguia encher vagões de trem com crianças para tirar daquela situação ali. Aquilo que ele não podia conquistar com palavras, ele procurava comprar com aquilo que ele tinha com seus bens. Esse filme termina ele praticamente olhando para um anel que ele tinha no dedo, um anel de ouro. Ele foi e disse: quantas crianças eu poderia ter resgatado com este anel? Que valor tem este anel no meu dedo? De que aquela criança que eu não comprei, que morreu. Irmãos queridos, quando esse homem aqui, ele pega sua propriedade e coloca aos pés dos apóstolos, ele sabia que ele não era uma pessoa presa a materialismo, que ele não estava aqui neste mundo para usufruir dessas coisas. Deus deu aquilo para ele, naturalmente com uma finalidade. E a finalidade era justamente esse momento de aplicar naquilo que havia de mais importante. Ele vende e deposita o valor no pé dos apóstolos, que aquilo ia ser transformado.
Olha a coisa, quando aquele homem chegar na glória, ele não vai ver o terreno dele, mas ele vai ver quantas vidas chegaram lá através dos recursos que ele mandou para a obra missionária. Isso aqui é altamente importante. Vejamos ainda o que nós temos aqui em Marcos, o capítulo 14, aliás, Marcos 14, para concluir nosso assunto de hoje. Capítulo 14, que nos declara o seguinte, a palavra de Deus. No capítulo 14 e o versículo 1, nós temos aqui: dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: para que esse desperdício de bálsamo? Porque de perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam entre si. Olhe a visão de um materialista, né? Só que aqui o materialista que não tinha nada de amor à pobreza, era simplesmente o parecer de alguém que queria usufruir dos recursos. Mas ali estava uma mulher abrindo mão daquilo que era mais precioso, irmão. Você sabe que é uma mulher comprar um perfume caro, né? De marca, né? Eu tenho um perfume lá em casa de marca, mas é marca aqui da 13 de maio, mas tem perfumes por aí que é uma fortuna incrível. E naquele tempo, esse perfume aqui, o nardo, era um dos perfumes mais caros que podia existir. E aquilo era colocado dentro de um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de o que nós temos aqui, essa pedra de mármore, um tipo de mármore, que aquilo é feito, aquele vasozinho, também era uma coisa muito cara. O alabastro é o único mármore que você coloca um palito lá dentro, uma vela acesa, e você vê pelo lado de fora, como você vê aqui essa lâmpada. E ali está aquela mulher com aquele vidro. Ela quebra o vidro, porque o que ela queria, o que era ungir os pés de Jesus ou a cabeça de Jesus. Irmãos queridos, quando você se inclina para ungir os pés de Cristo, você sai com as mãos perfumadas. Quando você se inclina para enxugar os pés de Cristo com o seu cabelo, você vai sair com o cabelo perfumado. E quando você se declina perante Jesus, você simplesmente está mostrando quanto a humildade faz parte da sua vida, e não a grandeza ou a suntuosidade desta vida. Deus tem nos abençoado. Deus tem dado a você um bem, uma propriedade. Zele por isso, mas não deixe que isso venha a ser um ídolo na sua vida, porque o amor a essas coisas é a raiz de todos os males. Mas quando nós estamos dispostos a abrir o coração, as coisas boas vão acontecer. Finalizando, uma certa senhora estava visitando a cidade de Dover, e quando ela entrou num restaurante, lá num barzinho, de repente ela sentiu um perfume tão forte no ar, e ela perguntou para o gerente: que perfume é esse? Aí ele disse: olha, é porque encerrou o expediente na fábrica da Dover, a fábrica de perfumes.
E os funcionários, quando saem de lá, eles saem com a roupa impregnada de perfume, e por onde eles passam, o perfume vai com eles. Irmãos, quem anda aos pés de Jesus, quem está com Jesus, como esta mulher, eu acredito que Jesus foi para o túmulo perfumado, mas aquela mulher saiu também perfumada. Renda-se perante o Senhor. Não deixe que o materialismo tome conta da sua vida. Goze aquilo que você tem, mas nunca permita que isso venha a ser algo que venha transtornar a sua família. Então não se esqueça que um dos maiores problemas que nós temos hoje para os inimigos da família, um deles é o materialismo. Você pode destruir seus filhos, destruir sua casa, sendo materialista. Mas como diz a Bíblia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém? Pai de amor, nós te glorificamos por esses momentos na tua presença e pelos nossos queridos irmãos que estão ouvindo pela internet. Que a tua graça alcance cada lar e cada família. Continua conosco, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.